A gente fala porque essa necessidade urgente da gente encontrar a nossa reforma íntima. Essa reforma íntima que vai fazer com que a gente se prepare para enfrentar esses desafios da regeneração. E a gente vai ver que todas as doutrinas, todas as religiões, todas as filosofias acabam convergindo para essa ideia atual de reforma íntima, de entender as mensagens que os seus apóstolos trouxeram, os seus discípulos, os seus mestres trouxeram para a gente. E a gente vai, o nosso objetivo hoje é estudar esse capítulo aqui, ó, capítulo 12, itens 5 e 6, que é amai os vossos inimigos. Mas para a gente entender esse item 5 e 6, entender do que eles vão falar, é importante a gente ver o item 1, que vai ser a base de debate sobre esses itens 5 e 6. E Jesus falou, e Mateus anotou: aprendestes que foi dito, amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. O que é isso? É lei de Italião, é lei de Moisés, é olho por olho, dente por dente. Aí vem uma outra pessoa e muda tudo isso. E essa outra pessoa se chama Jesus e ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aí, até hoje, se me perguntarem, você está mais para a lei de Italião ou para a lei de amor de Jesus? É difícil responder, hein? Porque não é uma coisa agradável para a gente. Amar o nosso inimigo, entender essa relação. Mas a gente continuando lendo, a gente vai ver que Jesus ainda fala mais. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Aquele cara que você odeia, eu gosto dele tanto quanto gosto de você. O sol, para mim, eu ilumino todo mundo. E eu entendo até o que você está sentindo. Mas essa tua compreensão pode ser modificada, pode ser melhorada. Para os bons e para os maus. E que chova sobre os justos e os injustos. Ou seja, Jesus de cara fala assim: você não está entendendo agora, mas uma hora eu vou enviar o Espírito de verdade e que vai explicar tudo que eu estou falando agora e vocês não estão entendendo. Que é o que a gente vai fazer hoje. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui entendendo bem isso. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Os publicanos, os fariseus, os escribas, que Jesus tanto confrontava, porque eles ainda estavam nessa lei, que não era mais a lei do novo regente, da nova era, que era a lei de Italião, e que não era totalmente incompatível com o que o Jesus veio trazer. Veio trazer o amor, o trabalho, a participação, e todos eles estavam presos ao que estava escrito, a dogmas, a não trabalhar no sábado, não fazer nada no dia santo. E Jesus curava principalmente no sábado, que era o dia que ele ia para o culto, e ali ele fazia várias curas e teve muito embate com essas pessoas. Então, em cima disso tudo aqui é que o capítulo, que os itens 5 e 6 também vão falar. E a gente vai chegar lá. Aqui, ó. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Augusto Cury é um escritor muito legal. Então, vamos guardar essa frase aqui: os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. E a gente sempre fala, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Então, olha aqui o título: amai o vosso inimigo. Então, o amai-vos aqui já está um pouquinho mais expandido. Porque, mais uma vez eu falo, não é da nossa natureza
querer amar aquelas pessoas que a gente não gosta, porque a gente não entende por que tem que amar. Mas a doutrina espírita veio trazer essa explicação bem nítida para a gente. Instruí-vos, este é o segundo, e Pai Miguel, como eu sempre coloco, ele falou, isso tudo em alinhamento com a lei divina. Então amar os que eu gosto, é certo amar os que eu gosto? Mas está em acordo com a lei divina? Não, porque a lei divina manda eu amar, inclusive, os que me magoaram, os que me ofenderam. Isso é entender. Né? Você amar e se instruir, mas não direcionar isso em paralelo com a lei divina, o progresso vai demorar um pouco mais. É óbvio que amar e estudar sempre é bom, mas se a gente conseguir fazer essa ligação, melhor ainda. E o nosso pai falou na sessão de caboclo passada, precisamos aprender a lidar com a vida material. Mas fala, pô, Ramos, aqui a gente não está estudando a parte espiritual. Não, mas a parte material é importantíssima. Né? A vida material só será lidada com o aprendizado, né? Se a gente precisa lidar com ela, com o aprendizado, quando aprendemos a amar. Então, a importância da doutrina vem disso, porque para a gente aprender a lidar com a vida material, a gente tem que lidar com coisas que não são materiais. O emocional, o mental, né? Como o pai falou, a água, o ar, a gente tem que aprender a lidar com isso tudo. Aí sim, a nossa vida material vai estar sustentada em cima de princípios sólidos. E é essa doutrina, a doutrina que a gente busca aqui, que a gente busca através de curso, através de leitura, que vai nos entender que essa vida material só vai nos preencher verdadeiramente, só não vai ser suficiente, senão nunca vai ser suficiente. A gente vai ter, mas não tem a base espiritual para dizer o que é bom para a gente, o que é sustentável para a gente, o que é suficiente para a gente. Nosso pai falou também, temos que estabelecer o nosso material. Então, para a gente viver aqui, a gente precisa ter a nossa parte material? É óbvio que precisa. O nosso material nunca será estabelecido adequadamente sem doutrina, sem espiritualidade. Porque eu não posso ter o meu material passando por cima das outras pessoas, tirando o que é necessário dos outros. Então, quem é que vai dizer que o meu material é suficiente? A doutrina, o estudo, a compreensão disso tudo. E falou mais ainda. Fé, boa vontade, competência, persistência. Eu lembro sempre aquela potência sem direção não serve para nada. Né? Não adianta ter um avião de 10 turbinas se eu quero decolar, em vez de decolar na pista, quero decolar na estrada. Então tudo tem que ter uma direção, tem que ter um propósito. Então, para esses valores serem realmente alicerçados na doutrina, para que eles não sejam distorcidos, a gente tem que ter doutrina, tem que ter espiritualidade. A nossa fé tem que ser baseada na lei divina. Eu quero isso porque vai ser bom para mim espiritualmente, vai ser bom para mim agora, vai ser bom para a minha vida futura, e não ter uma fé de eu quero tudo, tem uma fé danada que eu vou conseguir comprar um prédio para mim, mas o que eu vou fazer com esse prédio? O que esse prédio vai ser importante para mim? Então, esses valores de doutrina, espiritualidade e todos esses valores aqui de boa vontade, competência e persistência tem que estar alicerçado nisso aqui que vocês vieram buscar, que é muito importante, que é o entendimento das palavras de Jesus, a valorização também da nossa parte espiritual e não só material. E o nosso pai falou também, entrou para a vida espiritual, obedeça. A gente quer aprender os valores da doutrina, a gente quer aprender os ensinamentos do Cristo, mas não quer mudar. E muitas vezes essa mudança passa pela nossa obediência, pela nossa disciplina. Sem essa doutrina, sem entender isso, a gente vai ser sempre um estudioso revoltado, um médium revoltado, um médium que implica com tudo, que reclama de tudo, porque a gente não entendeu o que é obedecer, o que é ter disciplina,
o que são os valores doutrinários. Sem doutrina, espiritualidade e disciplina, a gente não vai entender esse sentido universal que está muito ligado a amar o nosso inimigo. Porque só entendendo, né, esse sentido universal que a gente vai entender que tem que amar o nosso inimigo. No começo, o exemplo que eu dei de tarde, eu sempre lembro do pai Luizão, né, que ele falou, você entrou para uma casa, todo mundo ajoelhou, tu ajoelha também. Depois tu vai saber por que está ajoelhando. Então é mais ou menos isso. No começo, enquanto a gente está se doutrinando ainda, a gente ainda tem que obedecer muito. Mas que essa obediência nunca seja eterna. Eterna assim, sem que busque o conhecimento do porquê. Obedece, tenha disciplina, faça as coisas que têm que ser feitas e sempre procure entender por que você está fazendo aquilo. Porque se a gente não entender, a gente não vai conseguir amar o nosso inimigo. A gente não vai conseguir amar a pessoa que nos magoou, que nos prejudicou, que falou mal da gente. E pai Miguel, não posso, que é eu sou Miguelete, né? Temos que ter fé para que a luz divina se faça sobre nós. Puxa, eu tenho uma fé danada, mas não tem nada alicerçado numa doutrina, num conhecimento da Bíblia, dos ensinamentos de Kardec e da espiritualidade. Então, a luz divina não vai se fazer sobre nós se não perdoarmos, se não aprendermos a amar, mesmo que tenhamos muita fé. Eu tenho muita fé, mas eu estou direcionando essa fé? Eu estou colocando ela numa coisa prática e viável e baseada na doutrina na minha vida? Então, esse é o tema de hoje também. Porque o amar passa necessariamente pelo perdoar. Como é que eu vou amar o meu inimigo sem perdoar? E por que eu vou perdoar? A gente vai entender. Então vamos lá. Os inimigos desencarnados, que é o item 5 e 6. Então, pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Vamos relembrar porque faz essa ligação. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Pergunta: influenciam os espíritos nas nossas vidas? Kardec responde: tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, como eu sempre coloco aqui, é importantíssimo a gente entender isso. Eu vou ser influenciado pelo plano espiritual, não tem jeito. Agora eu posso escolher qual é o plano espiritual que vai me influenciar. Se é o meu inimigo que eu não consegui perdoar, e quando a gente fala aqui, a gente está falando não só dessa vida, a gente está falando de todas as vidas. Por isso que a doutrina é maravilhosa, porque ela nos dá essa amplitude de conhecimento, que a coisa que pode estar reverberando aqui pode não ser dessa vida, pode ter iniciado há muitos séculos atrás. Então vamos lá. Então, o plano espiritual está sempre presente. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Então, nós que entendemos a doutrina, temos mais facilidade de entender por que a gente tem que perdoar. Sabe ele, primeiramente, que a maldade é um estado impermanente dos homens. Por isso que nosso Pai faz chover sobre os justos e os injustos, porque são momentos impermanentes. Se aquela pessoa está ruim nesse momento, nós já fomos e não conseguimos ainda vencer todas as nossas dificuldades. Então, essa impermanência é que nos faz todos iguais. Por isso que Jesus manda a gente amar e diz que para ele não tem diferença se quem magoou ou quem não magoou. Porque ele entende esse sentido de todas as vidas, de toda a impermanência da maldade. A maldade é só uma ignorância que vai passar, com certeza. Assim como a criança corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. E a espiritualidade fala, muita gente é mal nesse momento, e chega do lado de lá, o peso dessa maldade não é muito grande.
Porque eles foram tão mal influenciados, tão pouco tiveram um exemplo positivo, que quando eles chegam do lado de lá e a espiritualidade fala para ele, ó, isso não é assim, ele, nunca me disseram e mudam. Eles não têm essa dificuldade de mudar. Então, isso é um grande passo para o planeta de regeneração, porque muita gente que a gente acha que não vai passar, vai chegar do lado de lá e vai ter essa oportunidade. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Olha só como a doutrina é maravilhosa, né? Então a gente fala, caramba, que bom que aquele cara que me perturbava morreu. Que bom não, pior. E se ele morreu sem você perdoar, muita cesada, porque você vai precisar resgatar essa relação com essa pessoa. Porque senão o ódio dessa pessoa vai te perseguir mesmo depois. Então, essa é a grande chave da doutrina, do Espiritismo. Nos fazer entender que nós somos seres atemporais, nós somos seres multidimensionais. Que não adianta eu estar aqui e ele estar lá, porque eu também estou lá. Porque eu também tenho um corpo que pode ser influenciado pelo corpo que ele tem. Isso tudo é uma sacada muito interessante para a gente ter. Que, se for vingativo, esta falhará, pois só produzirá mais irritação do inimigo, capaz de passar de uma existência para outra. Então o cara morreu e a gente continua aqui, que bom que ele morreu. Olha lá onde ele está. Porque a raiva não veio dessa vida, veio de uma vida lá de trás, que eu fiz muito mal para ele, ele tem todo o direito de me perseguir, porque fui eu que comecei o babado todo. Então, a gente entendendo isso, vai se livrar muito disso aqui, ó, do ataque espiritual do nosso inimigo. Então, esse entendimento tem que ficar muito claro. Eu vou perdoar inicialmente, eu vou perdoar o meu inimigo inicialmente por mim, porque eu não, pensando só em mim. E depois a gente vai ver mais na frente que a gente pode agregar outros valores a esse perdão. Então, cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege a revelação entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-tudo. Então, a lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, a gente estudando o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um entendimento muito, muito claro dessas leis que regem isso. E a gente, com esse conhecimento, o que a gente vai fazer? Vai usá-las ao nosso favor. Porque não adianta a gente ter o conhecimento e não aplicar, porque aí a reação vai ser a mesma. E pior, quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai ser cobrado. Fala, pô, você tinha conhecimento, você poderia ter feito de uma outra forma e não fez. Agora, vai ter que reajustar de outra maneira. Então, esse ódio, esse sangue, quando a gente mata alguém e sangra essa pessoa, essa energia perispiritual gruda na gente. Então, por isso que a gente não engana nenhum espírito de luz. Porque na hora que ele olha nosso perispírito, está tudo ali gravado. Ó, você matou, você roubou. Porque cada ato disso modifica a nossa energia perispiritual. E é facilmente identificável, como o pai sempre conta aquela história lá da moça que queria entrar em nosso lar, André Luiz cheio de peninha dela, e depois ele falou, olha para o campo energético dela. E estava cheio de ponto negro lá. E quando ela percebeu que foi descoberta, ela, é isso mesmo. Quer dizer, ela estava toda boazinha, mas quando ela viu que não conseguia mais enganar aquele mentor, ela já se revelou realmente quem ela era. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser
positiva e de uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Então, olha só, gente, que maravilha! A gente agora tem um motivo prático para perdoar. A gente entende por que tem que perdoar. Porque se eu não perdoar, eu vou arrastar aquele cara atrás de mim. E ele está num plano onde ele pode me influenciar e vai me influenciar. E eu deixo ele ligado ao meu campo energético porque eu não perdoo. Às vezes ele é até levado, mas o meu desgosto, a minha mágoa, o meu rancor pelaquela pessoa é tão grande que acaba atraindo. Aí você fala, mas eu não tenho rancor nenhum nessa vida, mas não é nessa vida. A gente tem que entender que a gente está falando de todas as nossas vidas. Por isso que rezar é importante, por isso que vir a doutrina é importante, por isso que vir a senzala é importante. A gente não está cuidando só dessa vida. A gente está cuidando do nosso complexo espiritual todo. Fazer apometria, fazer Ho'oponopono, porque isso tudo vai gastando esse ódio, essa revolta e vai nos libertando. Então, é uma utilidade prática do perdão e aos preceitos do Cristo. E aquilo que o pai falou, a teoria da bolinha de tênis, lembrem sempre dessa teoria que ela é muito boa para o nosso dia a dia. Eu vou jogar uma bolinha de tênis na parede, vai voltar o quê? Bolinha de tênis. Uma bolinha de tênis, não vai voltar uma bola de basquete, de futebol. Então, isso é para tudo na nossa vida. Se eu jogo uma palavra de amor, vai voltar amor para mim. Se eu jogo ódio, vai voltar ódio para mim. Se eu não perdoo o meu inimigo, não tem jeito. Vai voltar ódio para mim, porque é o que eu estou jogando para o universo. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Né? A gente fez muita besteira, mas a gente está tentando se corrigir. E essa vontade, essa demonstração que a gente está tentando fazer a coisa certa, sensibiliza, não tem jeito. Não é que a gente não diz que a gente educa os nossos filhos pelo exemplo e não pelo que a gente fala para eles? Então é a mesma coisa. Como é aqui, é lá. Como é em cima, é embaixo. Isso tudo sempre vai reverberar. É a lei de causa e efeito. Não tem outro jeito. Entenderam então por que a gente tem que perdoar? Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todos os pretextos da represália, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Né? Quem trabalha há muito tempo com desobsessão, ouve muito desses testemunhos, de pessoas que entraram no consultório ali, que não queriam que aquela pessoa se transformasse de jeito nenhum. Depois essa pessoa volta, tempos depois esse espírito fala, caramba, agora eu entendi, agora eu já perdoei aquela pessoa, eu agora vou trabalhar nessa corrente, porque ela consegue perceber que aquela pessoa queria mudar, ela consegue entender, ouvir as besteiras que ela está fazendo e começa a querer participar dessa corrente do bem também. Então, Madre Teresa, vai dizer, ela uma pessoa muito trabalhadora, muito caridosa, mas ela não tinha alguns inimigos de 500 vidas atrás? Quem sabe? E esse exemplo que ela deu, será que não ajudou ela nesse processo? O bom samaritano, que ajudou as pessoas, a pessoa que ninguém queria ajudar, foi lá, cuidou dele. Será que ele também não tinha alguns inimigos espirituais que viram ele fazendo aquela boa ação? Será que aquilo não sensibilizou? Claro que sensibilizou. O espírito, ele sente muito mais que a gente, ele está no plano das emoções. Ele sente com muito mais facilidade o amor e o ódio. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito bem essas energias. Com o mal proceder, olha só, eu nem botei as imagens desse para a gente entender bem o que está escrito, que eu achei uma pérola esse parágrafo. Com o mal proceder, o homem irrita seu inimigo, que não se constitui instrumento de justiça, que então se constitui instrumento
de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. A justiça de Deus punir não parece não ter muita lógica. Se a justiça de Deus é divina, né, o punir aqui é mais histórico, porque a gente vinha do tempo do catolicismo muito rígido. E tudo para a gente, na época de Kardec, era pecado. Então, era tudo punição, a gente tinha muito esse conceito. Então, veio esse punir daquela época, mas agora a gente pode substituir essa palavra por aprender. E um instrumento da justiça de Deus. O que o mau proceder faz? O cara já está uma arara com a gente, está desencarnado, está morto ali, não é nem dessa vida, e a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, a gente tem soberba, a gente trai todo mundo, a gente é avaro, a gente é egoísta. Imagina o prato cheio que essa pessoa tem. Aí, já que existe uma lei que a gente tem que reorganizar tudo que a gente desorganizou, a gente entra dentro dessa justiça e realmente a gente vai sofrer muitos processos obsessivos, porque isso faz parte do nosso aprendizado, como a gente vai ver agora. O item 6. Os inimigos do mundo invisível mostram sua maldade pelas obsessões e subjugações, que são um gênero de provação e que servem para o adiantamento do ser. Olha só que maravilha das informações que estão aqui. Então, existe subjugação, existe obsessão? Claro que existe, né? A gente não é influenciado o tempo todo? Se a gente abre o campo para um espírito ruim, a gente está sendo obsidiado. Mas que são um gênero de provação. Nós não estamos num planeta de prova e expiações passando por um planeta de regeneração, então a gente ainda tem que passar por isso. E que servem para o adiantamento do ser, lei divina. Tudo que é divino serve para alguma coisa útil, como a gente viu lá. Deus se utiliza dessa nossa falta de vigilância, dessa nossa incapacidade de perceber a nossa necessidade de perdoar, para fazer com que a gente se adiante também. Que devem ser recebidas com resignação, como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, tudo de ruim que acontece, até mesmo a descoberta de um amigo estimulante, como a Isa coloca muito, né? Que não existe obsessor, existe aquele amigo que está estimulando para que a gente mude o nosso comportamento, que a gente perceba através do incômodo, muitas vezes da dor e do sofrimento, que aquele comportamento não está adequado na nossa vida. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus à sua volta. Gente, do jeito que é aqui, é no plano espiritual. Né? O plano espiritual, nós somos os espíritos que estavam no plano espiritual e nós somos os espíritos que vão voltar para o plano espiritual. Então, o plano espiritual por si só não é uma maravilha. Tem muito mais gente, né? Tem 8 vezes mais espíritos do que na Terra. Mas é a mesma coisa de homens maus na Terra, há maus espíritos à sua volta. Se devemos usar de benevolência com os inimigos encarnados, olha só que interessante. A gente tem que usar de benevolência. Eu falei, será que benevolência é a mesma coisa que bonzinho? Bonzinho é aquele cara que pega o inimigo e leva para casa, né, e alimenta ele. Não é isso que está falando. O benevolente é o cara que tem bondade de ânimo para com algo ou com alguém. É a gente entender, olhar para aquele inimigo de uma forma diferente. Não é ir lá fazer carinho nele, não, porque ele pode até te machucar. Mas você ter, né, devemos usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo que se deve fazer com relação aos que se acham desencarnados. Mas olha só, para a gente chegar nesse nível de começar a rezar pelos desencarnados que a gente nem lembra mais que eles estão ali, com a nossa reencarnação a gente esqueceu muita coisa do que passou com a gente,
a gente tem que começar a praticar no plano físico. A gente tem que começar a perceber as pessoas em torno de nós de uma forma diferente, com a visão realmente espírita, aquela visão que, caramba, eu li que eu joguei uma bolinha de tênis, vai voltar uma bolinha de tênis. E não adianta eu ficar com raiva do cara, porque senão eu nunca vou me libertar desse cara. Se eu não gosto dele, eu perdoo, porque assim eu me torno invisível para ele, pelo menos. Se ele não me perdoa ainda, aí já é problema dele. Entendeu? Esse ganho de conhecimento que a gente tem através da doutrina? Acabando. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. Então, antigamente, tinha muito sacrifício de sangue. E vocês acham que era a falange do Dr. Bezerra de Menezes que estava lá em cima da pirâmide matando todo mundo? Claro que não. Eram os espíritos inferiores, e a gente sabe que muitas falanges vivem dessa energia, vampirizam essas energias. Então, antigamente a gente botava a culpa nos deuses, mas eram os mesmos espíritos. Se bobear, eram nós mesmos que estávamos lá, ainda sem doutrina, sem esse conhecimento da lei de causa e efeito. O Espiritismo demonstra que esses demônios não são mais do que almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais. Então vamos entender bem isso. Temos aqui o Lord Voldemort, extremamente mal, só fazia o mal, só pensava no mal. Quando ele for para o plano espiritual, ele vai pensar em quê? No mal, fazer o mal. Então, o Espiritismo vem demonstrar que essas almas que estão aqui perversas são as almas que vão estar do lado de lá. E que se essa nossa relação não começar a dar certo a partir da cá, não, é como eu falei, com benevolência. Eu não preciso ser bonzinho, eu preciso ser benevolente. Eu tenho que entender, esse cara é mau para burro. Eu tenho que rezar muito por ele. Pronto, se já tiver esse entendimento, a coisa já vai melhorar. O pai não falou do cara que roubou? Caramba, tem que ir para a cadeia. Cara, nós estamos jogando bolinha na parede. Daqui a pouco quem está na cadeia é a gente. Porque a gente falou tanto que queria que alguém fosse para a cadeia. Na ausência de alguém, o plano pegou a gente e botou na cadeia. E a gente está pagando um crime do passado. Que não Exatamente. Nós temos muito débitos. A gente fica estimulando essa energia, a gente vai parar na cadeia e não sabe por quê. A gente não sabe por que está apanhando, mas ele está batendo, sabe por que está batendo. Então, o Espiritismo demonstra muito bem isso. E esse entendimento espírita é, mais uma vez, o que vai embasar essa nossa capacidade de, a partir de hoje, não sentir mais raiva de ninguém. Porque eu vou entender que essa raiva só vai me dar dor, só vai me dar dor na coluna, só vai provocar câncer em mim, só vai provocar um monte de coisa. Porque essa energia vai reverberar de alguma forma na nossa vida. Penúltimo, que, mais uma vez, sem fotografia para a gente entender bem, que ninguém logra aplacá-los. A gente sempre fala, né? Vingança implacável. Essa palavra aplacar está muito ligada a essas coisas muito fortes. Que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente. Então, como é que a gente vai aplacar todo esse trem energético que a gente tem em todas as nossas encarnações? Com o sacrifício. Com o sacrifício do ódio existente em nós. Isto é, pela caridade. Então, perdoar é uma caridade maravilhosa. E o primeiro a receber essa caridade tem que ser a gente. A gente se culpa de tudo e por tudo o tempo todo. E a gente tem que estar atento, tem que estar vigiando? Tem, mas
dentro desse conceito de espírito, eu sou um ser imortal. Se eu errei, eu não erro mais. Se eu fiz errado, como o pai falou, a mesma força que eu usei para errar, eu vou usar para acertar, para pedir perdão, para tirar aquelas ligações energéticas entre a gente. Que também tem por objetivo impedi-los de praticar o mal. Olha só. Lembra que eu falei? Primeiro eu vou perdoar para me livrar dele. Depois eu vou perdoar para que ele pare de fazer o mal e se reconduzi-lo ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles. Como a gente vai ver nessa foto aqui. Lembra que a gente sempre fala das bolinhas coloridas que geram energia primeiramente para a gente? Tudo que é bom, tudo que é caridoso que a gente faz, gera um quanto energético, que primeiro é utilizado a nosso favor e depois, quando sobra, a espiritualidade usa para cuidar dos outros também. Então a gente tem que produzir permanentemente. Quem recebe é amparado, quem ajuda é amparado. O impacto é na sociedade, contribuindo para a salvação dele e de todos que estão em volta. Os benefícios para o espírito. Então a caridade é um ciclo de atividades interminável para o bem. Porque quando eu conseguir chegar aqui, eu já vou amparar com mais qualidade e essa roda vai girar cada vez mais pura, mais fácil. Então não esqueçamos, né? Gerar muita bolinha em nosso favor. E a penúltima. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve no âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Então vamos raciocinar com mente espírita. A mente espírita não pode se deter em 80 anos de existência. A gente tem que saber, a gente tem muita coisa lá de trás, né? Não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. E a gente tem que trabalhar essa energia, não tem jeito, ela é nossa. Está aí, ela existe. E a doutrina veio nos ensinar isso. Então, é importante a gente jogar bolinha de tênis na parede? É. Mas vamos jogar a bolinha do amor, do perdão, da compreensão, da simpatia, porque é assim que a gente vai fazer mudar em todo o passado. Né? A gente no Reiki tem um sinal que a gente manda energia para tudo quanto, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Isso acontece também. Na hora que eu aprendo a perdoar aqui, o meu espírito, 500 anos atrás, aquele meu cascão lá, aprende a perdoar também. E muda-se o ciclo todo. E de repente, caramba, todo mundo falava mal de mim, e eu não percebo mais que as pessoas falam mal de mim. Porque eu mudei aquela energia toda daquele ciclo enorme. Então nem falam, né? Uhum. Ou seja, né, a gente entra, é o nosso passaporte do planeta de regeneração. Então a gente entender isso, que perdoar é o nosso passaporte, é o que vai nos ligar a um mundo melhor, que é estímulo melhor que esse, para pelo menos a gente pensar nisso tudo que foi falado aqui, que os Espíritos colocaram para a gente, e o dever de casa da semana. Né, que a gente tenha uma semana abençoada, que possamos perdoar aquelas pessoas que nos foram difíceis. Nessa, como a gente não lembra, vamos perdoar nessa. Né? E os nossos inimigos desencarnados. Mas que a gente possa perdoar sinceramente. O sinceramente vai vir do entendimento. Da gente chegar em casa, vamos ler de novo, agora que o Ronald falou alguma coisa, eu quero ver qual é o entendimento que eu tenho do item do capítulo 12, item 5 e 6. Já que a gente estuda o Evangelho todo dia, que é nosso hábito, vamos dar uma olhada com outros olhos para a gente ver se a gente não consegue perceber de uma forma bem melhor. Obrigado, boa noite.